Livro Jesus Quer Curar e Libertar Você, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: compreender os mistérios do Reino dos Céus. Meta de hoje: leitura das páginas 71 a 73. Ser humilde. Eu não quero nadar e morrer na praia, como diz o ditado brasileiro. Não quero fracassar. Não quero ter a experiência de servir ao Senhor a vida inteira e naquele dia ouvir dele: eu nunca te conheci. Mateus 7:23. Como vimos, o Senhor Jesus falou à multidão por parábolas, porque vendo não vê e ouvindo não ouve nem entende. Mateus 13:13. Diante disso, quero ouvir a palavra e praticá-la com humildade. Nos versículos seguintes, o Senhor explica: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículos do 14 ao 16. Se seus olhos veem, seus ouvidos ouvem e seu coração entende, você pode arrepender-se e voltar a tempo de seguir o Senhor e ser curado por Ele. É preciso revelação para compreender a razão da existência humana. Recentemente li um texto do escritor nordestino Ariano Suassuna. Nesse texto intitulado Conversa com Deus, o autor questiona a existência humana. Eis um trecho de seus escritos. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Evidentemente, quem não tem a revelação dos mistérios de Deus não consegue entender a razão da existência humana nem a razão dos sofrimentos. Sabemos que pela desobediência do homem, descrita em Gênesis 3, todos pagamos um preço. Ao crer na obra redentora de Cristo na cruz, morremos e ressuscitamos com ele. Romanos 6:8. Porém, Deus precisa aniquilar nosso velho homem e todo o sofrimento pelo qual passamos visa produzir um novo homem que está em nosso espírito. Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24. Esse processo teve início quando a semente da vida foi semeada em nosso coração. Assim, nossa vida passou a ter sentido quando Jesus, o semeador, saiu a semear. Mateus 13:3. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ao longo da vida cristã, passamos por um processo de transformação semelhante ao da largata que se transforma em borboleta. Quando nascemos espiritualmente, somos parecidos com a largata, isto é, desprovidos de beleza, mas dentro do casulo, que é o viver da igreja, somos transformados de glória em glória. A vida que recebemos é cultivada pelo próprio Senhor, que nos prepara para introduzir-nos em sua glória. Hebreus 2:10. Se eu tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho para o escritor Ariano Suassuna, diria para ele se arrepender e sair de sua lógica racional a fim de entender os mistérios do reino dos céus. Antes de tudo, é necessário compreender como ocorre o processo de semeadura. O que se semeia não nasce se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 36 ao 37. Somos pessoas comuns, apenas seres humanos, contudo temos algo muito valioso, a esperança da ressurreição. Prosseguindo, lemos: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pois assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, parte B ao 43, e versículo 45 e 48 ao 49. De acordo com esses versículos, nosso corpo ressuscitará na incorrupção. Esse é o plano de Deus para seus filhos. Aparentemente, como disse Suassuna, muitos nascem felizes, passando por sofrimentos desde o início. Isso porque, como vimos, semeia o corpo em desonra. Mas os que creem em Jesus ressuscitarão em glória. E mais, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Versículos do 43 ao 44 e 47. Por isso trazemos a imagem de Adão. Quando cremos no Senhor, a vida de ressurreição entrou em nós e como o segundo homem é do céu, Deus está trabalhando para nos levar para a esfera celestial. Dessa forma, o processo de ressurreição pôs fim à imagem que carregamos de Adão. Agora traremos a imagem do homem celeste. 1 Coríntios 15, 49. Foi isso que Paulo quis dizer no versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Concordo com Suassuna quando ele diz que moramos no mesmo canto e passamos por sofrimentos, mas isso se refere ao homem terreno. O escritor não sabe que o que Deus semeou em nós não é terreno, mas celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do celestial. Por isso temos esperança, pois Cristo ressuscitou. Não cremos em vão, cremos que a ressurreição é nosso destino. Quando formos introduzidos em Deus, em vez de esperança, teremos a plenitude do amor, da felicidade, da alegria e da unidade. Deus quer introduzir-nos em sua unidade. João capítulo 17, versículos do 22 ao 23.